Paz do Senhor, irmãos. Graças a esse Deus que nós servimos, que Ele continua o mesmo. A gente muda, as estações mudam, o tempo muda, temperatura, mas Ele continua sendo o mesmo. Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 32, somente um versículo. Versículo 8. Diz assim: mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Vou ler de novo. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso que nós estamos aqui e esse tempo que aqui estivermos, Senhor, que possamos meditar nas Sagradas Letras. Eu quero colocar diante de Ti cada um que está aqui neste lugar e eu me incluo nessa entrega, que o Senhor possa nos alcançar, que o Senhor possa falar conosco e que possamos empreender dentro de nós a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar. Aqui eu quero falar sobre os 3 princípios para que as promessas de Deus possam se cumprir. Princípios. Todo mundo tem promessa, mas nem todos têm promessas cumpridas. Se as promessas que Deus dá, ela não dá para eu ter as promessas, Ele dá para que eu faça com que ela se cumpra na minha vida. Mas existem princípios que nos levam ao cumprimento das promessas de Deus. Mas antes de eu entrar nesses princípios, eu gostaria de falar, nós lemos aqui sobre aquele que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Aí você pergunta, mas o que é ser nobre? Ser nobre, só para você entender melhor, é ser uma pessoa digna de respeito pela grande quantidade de qualidades e atitudes de excelência demonstrados. Então, são pessoas que têm a sua demonstração em excelência. Ama por excelência, realiza as coisas, o seu trabalho, trabalha com excelência, tudo ele faz da melhor forma possível. Existe um termo que se usa aí fora que é, hoje eu vou levar o trabalho, vou levar com a barriga. Só que a Bíblia espera que nós, sendo servos, sendo filhos de Deus, possamos ser nobres e projetemos em tudo que nós fizermos nobreza. Ser nobre é ser uma pessoa que demonstra sublimidade de caráter, de moralidade. Ser nobre é ser ilustre, ser honroso, ser notável. A Bíblia fala sobre isso. O profeta Isaías escreveu que Deus espera de cada um de nós que sejamos pessoas ilustres, reconhecidas. Não aqui na terra, mas as pessoas aqui na terra nos olhem de uma forma tal que
traduzirá que nós somos ilustres na terra, porque Deus é o que tem nos iluminado. Honroso, notável, que causa admiração. Quando a pessoa olha para você e diz assim: meu Deus, como é que pode? Essa pessoa parece estar sempre tranquila. Isso é uma coisa notável, admirável, surpreendente. Isso é ser nobre. Ser nobre é ser uma pessoa que tem tendência para praticar o bem, é generoso ou generosa, benevolente, bondoso. Isso é ser nobre. Mas o que será necessário para que se cumpra a promessa que está escrita sobre 32 versículo 8 de Isaías, que nós falamos: mas o nobre projeta coisas boas e na sua nobreza perseverará, ou seja, as coisas vão dar certo. Isso é uma promessa. E essa é uma das condições para que a promessa de Deus se cumpra. É fazer as coisas com nobreza, dedicação, afinco, valorizando aquilo que é de valor. O reino de Deus é muito valoroso. A nossa missão, ela tem um valor insuperável, indescritível, incomparável. O que será necessário para que se cumpra a promessa que está escrita aí, capítulo 32 de Isaías, versículo 8? Em nossas vidas, sendo nós projetados e criados por Deus, sendo sua imagem e semelhança. Por exemplo, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, quando ele atingiu a idade de 30 anos, ele demonstrou muita nobreza. Ele demonstrou amor. Ele demonstrou bondade. Ele demonstrou preocupação com aqueles que ele estava ministrando, pregando, dando os seus sermões. Mas ele fazia isso com muita propriedade, sem nobreza. E as coisas aconteceram na vida de Jesus. Aquilo que ele se propôs a fazer, vinda da parte de Deus, ele fez. Só ele não foi reconhecido, ele só não foi aceito, mas ele não deixou de fazer. E às vezes a gente para de fazer quando a gente não é reconhecido, quando a gente não é aceito. E Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi rejeitado. Mas ele não mudou a sua postura. Ele disse: mas todos aqueles que o receberam, Deus os transformou em filhos de Deus. Então, isso é uma atitude nobre, não mudar a sua posição em função de rejeição, em função de crítica, em função de qualquer que seja a coisa. Eu preciso saber quem eu sou, e eu preciso saber quem Deus é. Isso é ser nobre. Você e eu, nós somos projetos de Deus. Deus fez o seu projeto. E nós somos incluídos nesse projeto. O projeto de Deus não aconteceria nada se nós não estivéssemos dentro desse projeto. O que Deus faria sem o homem? Deus usou o homem, formou o homem como parte do projeto dele. Projetando o quê? Projetando que o homem retornaria, resgataria a eternidade que ele perdeu. Esse é o projeto de Deus, é que o homem viva eternamente. Esse é o projeto. E Deus nos incluiu nesse projeto, para nós alcançarmos essa eternidade e anunciar àqueles que ainda não sabem, não conhecem a eternidade de Deus. Mas eu preciso fazer isso com
muita propriedade e com nobreza, bondade, demonstrar que há uma diferença em ter Deus e não ter, em ser dele e não ser, mas isso é demonstrado pela nobreza, pela forma como eu vou testemunhar, como eu vou demonstrar quem é Deus na minha vida, e o que Deus pode ser na vida de uma pessoa que está perdida. Se nós formos, porque Deus nos formou para termos o caráter e a imagem de Deus, o caráter na imagem dele. Então isso, quando eu começo a ter essa imagem, essa semelhança em relação a Deus, eu estou alcançando a esfera da nobreza. Se nós fomos criados por Deus e somos a imagem e semelhança de Deus, nós devemos ter o caráter que reflete a imagem de Deus e devemos ser semelhantes no fazer as obras de Deus. Eu fico assim, me admira muito quando eu leio a história de Jesus, que apesar do seu cansaço, ele não desistia de nada. Apesar das notícias em contrário, por exemplo, ele estava viajando, estava com seus discípulos e houve a notícia de que o seu amigo Lázaro havia morrido. Ele não se desesperou porque ele sabia que havia uma função, uma causa pela morte de Lázaro, mas ele não abriu mão do seu projeto, da sua missão. Ele disse: eu vou voltar lá, porque o amigo Lázaro não está morto, ele está dormindo, eu vou acordá-lo. Mas ele ainda levou 4 dias. Ele completou 2 dias para ir e 2 dias para voltar. Foi uma caminhada de 2 dias para ir e mais 2 dias para voltar. E quando ele chegou, Lázaro já estava todos com aquela envolto com aquele tipo gases, estava tudo de solta esse homem. Ele estava dentro de uma cova e, segundo as suas irmãs, disse: Senhor, ele já cheira mal, já são 4 dias que ele faleceu. E as duas disseram: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Deus se emocionou com o quebrantamento das pessoas que estavam ali, mas ele não perdeu a sua nobreza. Tudo que Deus criou foi para resolver problemas. Até o homem, até nós, homens que eu digo, homens, mulheres, quando nós criamos alguma coisa, é para resolver um problema. A máquina de lavar, qual é o problema que a máquina de lavar resolve? O esforço, aquela coisa que tem que esfregar, não, joga lá na máquina, já resolveu o problema. O homem, ele sempre cria coisas para resolver o problema. Deus cria as coisas para que se resolvam os problemas. Quando Deus projetou o homem, quando Deus chamou o homem, quando Deus estabeleceu o seu povo, a sua igreja, foi para resolver o problema. Qual é o problema? O problema da morte eterna. Deus sempre cria situações para se resolver problemas. Então a igreja é parte da solução do problema da perda da eternidade com Ele. Então, Deus é um homem que projeta, que cria com a finalidade de resolver problema. O microfone, para mim, resolve um problemão. Tanto o microfone quanto o som. Já pensou sem microfone? Eu ia falar, ninguém falou: hã? Eu falo baixo, sem microfone, ninguém falou: hã? Como é
que eu não estou ouvindo. O microfone resolveu o problema. O som resolveu o problema. Foi construído para resolver o problema da audição, do alcance. O banco da igreja ou a cadeira, agora é cadeira, antigamente era tudo banco, agora é cadeira, resolve o problema. Para você ficar bem acomodado. Uma mesa, um sofá, um carro, uma casa é para resolver o problema. Então tudo que se cria é para resolver o problema. Deus só tem uma necessidade que requer de cada um de nós, que nós creiamos nele. Você pode dizer glória a Deus? Quando você crê, quando eu creio que Ele é poderoso em fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino, já é um grande problema resolvido. Porque Deus faz, mas eu preciso acreditar. Vejamos os 3 princípios para que as promessas de Deus se cumpram em cada um de nós. Temos promessas semelhantes e temos promessas distintas. Deus dá promessa para todos. Algumas, elas abrangem muitas pessoas, outras abrangem uma pessoa. Por exemplo, a promessa da terra prometida, daquele manava leite e mel, foi para uma nação. Foi para 12 tribos. Foi uma promessa que abrangia todos, certo? Porém, Ana teve a promessa quando ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela entregaria depois de desmamar para o templo. Deus lhe fez a promessa de que ela teria esse filho, e essa promessa foi para ela. Só ela ganhou. Já pensou se Deus dá uma promessa de filho, uma penca de mulher começa a engravidar porque Deus deu a promessa para uma? Deus dá promessas, às vezes são promessas individuais, às vezes são promessas para uma família e às vezes são promessas para uma nação. São promessas. Vejamos esses 3 princípios. Primeiro princípio: descobrir quem eu sou, quem você é. O problema da perda de identidade é uma coisa mais comum hoje. Sempre você ouve alguém dizer assim: eu não sei nem quem eu sou, não sei nem por que eu estou aqui, eu não sei nem por que está acontecendo isso. Problema de identidade, eu preciso saber quem eu sou. Saiba que tem uma porção de Deus, só para nós sabermos quem somos. Tem uma porção de Deus dentro de nós. Quando todo ser humano tem o senso do certo e do errado. Todo mundo, ele pode viver fazendo errado, mas ele sabe que está errado e tem o senso da coisa errada e tem o senso daquilo que é certo. Essa é a porção de Deus dentro. Todo homem sabe o que é bom e o que não é bom, o que é mal. Todo homem, ele pode fazer as coisas más, mas ele sabe que está fazendo mal. Isso é o senso de Deus, porção de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que Ele soprou o fôlego de vida em nós. Essa é uma porção que trouxe vida para esse corpo mortal. Foi o Espírito de Deus que o Senhor soprou na vida, nas narinas de Adão. O Espírito Santo, Ele está em nós. Quantos creem que o Espírito Santo está dentro de você? Essa é a porção de Deus dentro de nós. Temos a porção de Deus, a própria presença do Espírito Santo. Ele disse: eu vos enviarei o outro Consolador. Esse Consolador estará convosco, mas não é fora, é dentro. Você nunca vai se esbarrar com o Espírito Santo. Eu tropecei, desculpa, Espírito Santo. Não, Ele está dentro. Jesus,
Quando ele esteve aqui, muitas pessoas apertavam, empurravam, até aquela mulher que sofria daquela hemorragia crônica, ela foi e tocou, mas ela empurrou, e Jesus se sentiu apertado, e até Pedro falou assim: Senhor, todo mundo te aperta, você está perguntando quem te tocou? A gente podia encostar, a pessoa podia encostar, podia esbarrar, podia tropeçar até em Jesus, mas o Espírito Santo ninguém tropeça, porque ele não está fora, ele está dentro. A missão que Jesus veio fazer fora, depois ele passou para a missão do outro Consolador para fazer a obra dentro. Essa é a porção também de Deus dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é dentro, não é fora. Fora são as minhas atitudes, fora são as minhas reações, fora são as minhas decisões, fora são as minhas escolhas. Isso é quando eu dou a liberdade, eu dou crédito àquilo que o Espírito Santo me ensina, porque o Espírito Santo não tenta ensinar, ele ensina, só aprende quem quer. Quem não quer aprender, quem não abre mão daquilo que ele acha, daquilo que ele pensa, nunca ele vai ter o ensinamento efetivo do Espírito Santo dentro dele. Eu tenho que abrir mão dos meus conceitos, porque o conceito de Deus é o conceito eterno. O Espírito Santo está em nós. O sangue de Cristo que foi vertido na cruz corre dentro de nós. Então, se nós somos irmãos em Cristo, um irmão tem o sangue do outro. Nós aqui somos irmãos em Cristo, porque temos o sangue de Cristo que corre nas nossas veias. E aí nós somos irmãos em Cristo. Irmãos pelo sangue de Cristo. Então nós temos esta comunhão, essa consideração na condição de irmão. Por isso que se admira: irmão, você falou isso para ele, mas ele é nosso irmão. Olha só, é igual a briga de família. Não, vocês não podem brigar, vocês são irmãos. Por causa do sangue. Mas às vezes na igreja acontece isso, a gente é irmão de sangue, parece que nós somos inimigos, e sangue diferente. Quando o fabricante faz o automóvel, ele projeta para atingir a velocidade máxima de 220, 230, 240 km por hora. Mas somente o fabricante sabe que o automóvel pode atingir aquela velocidade, pois os usuários, eles limitam o automóvel. Nós temos um que nos formou, o autor da vida, que é Deus. Ele sabe até onde nós podemos ir. Agora nós não temos essa consciência. Por quê? Porque nós não consultamos o manual de Deus para saber até onde eu posso ir, até onde eu não devo. O que eu posso fazer, aquilo que não é recomendável fazer. Isso é o autor da minha vida. O autor, um carro tem seu manual para mim saber para eu saber usá-lo, para ele não danificar, para eu não fazer com que ele tenha avaria. Eu vou fazer segundo o manual. Deus nos deu o manual de vida, que é a Bíblia Sagrada, para que eu possa ter uma vida longa, longevidade de vida, para que eu tenha saúde para o meu corpo, para que eu tenha paz na minha alma, para que eu tenha amor no meu coração. É aqui que eu alcanço, é através daqui, é desse manual que eu vou viver a vida que Deus quer que eu viva. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, dirá: nossa, que Ele tem projetado para vivermos novidade de vida. Nosso Deus nos criou com uma autonomia para fazer um pouco daquilo que Ele fez.
Assim disse o Senhor Jesus lá em João capítulo 14, versículo 12: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e as maiores e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que ele está dizendo disso? Olha, meu tempo vai acabar, eu vou para lá, mas vocês vão continuar fazendo a obra e vão fazer maiores ainda, porque vocês vão ter tempo, e meu tempo está acabando. E aí ele disse assim: vocês vão fazer a obra, mas aí os discípulos, mas como é que nós vamos fazer? Teve um momento que os discípulos falaram assim: acrescenta a nossa fé, nós não temos fé suficiente. E quando Jesus olhando para as limitações do homem, ele disse: eu vou, mas se eu não for, o outro Consolador não virá. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vai revestir você. E disse: antes de vocês começarem a fazer efetivamente aquilo que eu estou designando para vocês, ficai em Jerusalém, até que lá do alto vos sejais revestido de poder capacitador, para eu fazer, para eu não temer, para eu ter ousadia, a mesma ousadia que Jesus tinha quando ele estava aqui. Não deixe que o mundo coloque limites em você, para fazer você pensar que nasceu para ser cauda, ou que você nasceu para estar por baixo. Deus falou através de Moisés em Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Ele diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para os guardar e cumprir. Eu preciso guardar, mas tenho que cumprir. Disse: vocês não são cauda, vocês são cabeça. Vocês vão estar sempre em cima e não por baixo, se obedecer. Essa é a condição. Essa é a condição. Eu tenho que estar na obediência, guardar no coração e cumprir aquilo que está guardado. Você dona de casa, você nunca vai fazer algo que não tenha na sua despensa. Consegue? Eu tenho que guardar aquilo que eu preciso fazer. Ninguém vai fazer arroz se tiver só feijão. Eu vou fazer arroz hoje, juntando feijão, vou fazer do feijão arroz. Você só vai fazer aquilo que você tem. Então eu preciso guardar, diz assim: se você obedecer, guardar e cumprir aquilo que você guardou, porque se você, aí voltando para a dispensa, você coloca as coisas na dispensa e nunca vai usar, o dia que você resolveu usar já passou da validade. Ih, tá bichado. Tá cheio de porque passou do prazo. Guarda, mas usa. Guarda a palavra, mas usa. Faz uso dela. Coloca em prática. Aí os dias são prolongados. Aí a saúde para o corpo. Aí a paz do seu coração. Aí as convicções, elas são muito mais alargadas, alongadas na nossa vida. O Senhor está dizendo na sua palavra que você e eu somos nobres. E o nobre projeta coisas nobres se obedecermos aos mandamentos do Senhor. O nobre sabe que foi gerado para gerar, que foi salvo para salvar, que foi amado para amar, que foi perdoado para perdoar. Isso é ser nobre. O nobre, ele é pacificador. Hoje tem bons crentes que só cria caso, só cria confusão.
O nobre, ele é pacificador. E entende que Deus está com ele e procura ter as características de Deus no seu dia a dia. O lugar mais... Qual é o lugar mais rico que nós temos aqui nesse mundo? Rico. Qual é o lugar mais rico? Aí vamos falar assim, Dubai. Qual é o lugar mais rico? É o cemitério. É o cemitério. Eu vou te mostrar. Lá está cheio de livros que não foram escritos, canções que não foram gravadas, empresas que não foram abertas, porque estava tudo dentro da pessoa que achou que não tinha potencial para aquilo e simplesmente engavetou aquele projeto. Morreu, ficou engavetado. Quantas riquezas que foram engavetadas. Você está perto de alguém? Você tem como dar a mão para essa pessoa assim? Sei. Dá para segurar? Isso. Segura. Tem problema aí para dar a mão, não? Ah, não. Você vai falar assim: não engavete os seus sonhos, não engavete o seu potencial, não engavete os seus projetos, não enriqueça o cemitério. Preste atenção, queridos. Sucesso não é uma decisão divina, é uma decisão pessoal. Sucesso. Veja lá o que o salmista diz lá no Salmo 1, versículo conhecido, esses versos conhecidos. Verso 1, 2, 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como ele é, em função disso, de não se assentar e ele meditar, tendo prazer na lei do Senhor, meditando de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí a promessa se cumpre. Bem sucedido é depois, promessa é para depois. Encaixa, guarda, executa, coloca em prática aquilo que ele diz que você vai ser bem sucedido. Acontece. Não adianta eu tentar ser bem sucedido se eu desprezar a palavra, não cumprir a palavra. Esse bem sucedido nunca vai acontecer, porque esse bem sucedido é depois, é após eu colocar em prática. Primeiro princípio, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. Segundo, eu preciso ordenar a minha vida. Ordenar é quando tudo passa a estar no devido lugar. Isso é ordenar. É quando tudo está no devido lugar. Tudo que Deus fez foi com ordem. Ele estabeleceu 6 dias por causa da disciplina dele. Ele estabeleceu tempo para fazer tudo. Primeiro dia, segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Em cada dia ele fazia algo. Pela sua palavra as coisas eram formadas, eram criadas.
Você nunca ouviu falar que o céu é um lugar desorganizado? Eu nunca tive notícia disso. Quando Lúcifer tentou desorganizar o céu, Deus disse: desce, aqui tem ordem. Quando Adão e Eva tentaram desorganizar o paraíso, desprezando a palavra de Deus e dando ouvido à voz da serpente, Deus disse: desce, aqui tem ordem. Precisamos deixar a nossa casa e o nosso local de trabalho sempre organizados. Você já foi numa sala de um escritório e você olha assim mesmo, como é que ele consegue? Aquilo tudo revirado. A casa também. Eu preciso criar o hábito da organização, sabe por quê? Porque senão eu vou ter problema lá em cima. Diz: meu Deus, aqui está muito lugarzinho certinho. Eu tenho que ter esse hábito. Precisamos deixar a nossa casa, o nosso local de trabalho sempre organizados. Melhora a efetividade, as coisas acontecem. Eu trabalhei numa empresa lá em Volta Redonda que tinha uma postagem, um dizer assim: é preferível, é melhor manter limpo do que limpar. O que é manter limpo? Tomo água, lavo o copo e põe no lugar. Mas a casa onde tem 10 copos, ficam 10 copos e ainda tem mais uma caneca, porque o copo está tudo sujo, ninguém tem coragem de lavar e ficar juntando lá. É preferível manter limpo do que limpar. Mas às vezes os donos da casa falam assim: não, deixa, depois eu limpo. Olha o trabalho que vai ter. Se cada um usasse o seu prato, o seu garfo, sua colher, se alimentasse, lavasse, guardasse, ia se manter limpo. Se um bebesse água, lavasse o copo, só precisava ter um copo para cada um. Mas tem, numa casa de 4 pessoas tem 30 copos. E às vezes falta copo. O copo está sujo. Falta de quê? De organização, disciplina. Tem pessoas que são tão desorganizadas para achar algo do trabalho, passa mais tempo procurando do que trabalhando. Meu Deus, onde que eu coloquei aquele documento? Ai, meu Deus, e passa quase a metade do dia procurando documento. Na hora que vai fazer, está quase na hora de ir embora. Por quê? Porque não tem organização. Tem gente que deixa de viajar porque perdeu o documento em casa. Meu Deus, cadê o meu documento de identidade? Um dia está em cima da cômoda, um dia está dentro da cabeceira, do outro dia está na estante, outro dia está em cima da cama, outro dia está em outro lugar. E aí quando você vai precisar, cadê o documento? Não sei. Precisa haver lugar definido. Por exemplo, você que está aqui na igreja, as pessoas que vêm aqui sempre procuram sentar mais ou menos no mesmo lugar, né? Você definiu. Você definiu o lugar que você gosta de sentar. Tem gente que é tão exigente que quando chega alguém, então, ó, pode sair daí, é meu lugar. Pode sair daí que esse é meu lugar. Precisa haver, gente, é muito mais fácil quando está tudo no lugar. O tempo que você passa procurando é o tempo que você não vai usar. Você vai fazer outra coisa mais útil. Por quê? Porque está organizado, está tudo definido no lugar. Precisamos estar submissos às autoridades, pois não se pode cortar o cordão umbilical de quem você é submetido. Isso é disciplina. Eu acho lindo quando um filho ou uma filha honra a mãe, mesmo que a mãe faz raiva, mas se submete.
Por quê? Porque a Bíblia fala que quando eu honro, meus dias são prolongados. Eu cuido lá da minha mãe. Minha mãe agora vai fazer, dia 19, faz 95 anos. Está de cama, né? Está lá, fêmur trincado. Ela está confusão de mente. Por quê? Porque quando ela estava quando eu levei ela lá no neurologista, ele disse: olha, procura não mudar móvel de lugar, porque senão ela vai ficar confusa. Eu falei: tá bom. Mas diante do que aconteceu, que ela caiu, o fêmur, trincou o fêmur, ela já mudou de ambiente umas 40 vezes. Casa, ambulância, enfermaria, radiografia, UTI, centro cirúrgico, ambulância. Um dia ela estava na UTI, eu fui visitar ela na UTI. Aí ela estava olhando assim: puxa vida, que igreja bem limpinha, né? Bem iluminada essa igreja. Totalmente confusa. Aí ela vai para a enfermaria. Aí vai à enfermaria, aí vai visitar, alguém fala assim: nossa, essas irmãs aqui da igreja estão muito boas. Ela da enfermaria, ela estava achando que estava na igreja. Aí agora ela está em casa, aí ela de vez em quando me pergunta: quando é que eu vou ter alta? Dentro de casa. A mente ficou confusa. Por quê? Mudança, ela ainda não processou. Ontem eu cheguei, ela disse: você mora aqui? Você mora aqui mesmo? Aí eu falei: sou eu que moro aqui. Porque ela acha que está no hospital e acha que eu estou visitando. Eu falei: não, eu moro aqui. Não, você mora aqui mesmo? Mas eu não tenho te visto. Eu falei: se ela não me vê, quando o seu olho está fechado. Aí se ela não me vê mesmo. Mas ela está com a mente confusa. Por quê? Mudou os ambientes, em 2 meses mudou muito. Então ela está totalmente desorientada. Desorganizou. E tem gente que não tem o Alzheimer dela, mas está vivendo igual ela, desorientado. Não sabe onde está nada. Não sabe o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Ei, você está esperando viver no céu? Organize-se aqui na terra. Organize-se aqui na terra. Deus me ensina a ser organizado. Saiba que só quem te instrui pode te promover. A autoridade da mulher é o marido, do aluno é o professor, do funcionário é o patrão, dos filhos são os pais, da ovelha é o pastor. Isso é organização. Mas quando está desorganizado, a mulher manda no marido, os filhos mandam nos pais, está tudo virado. Está faltando disciplina, está faltando organização. E aí, quando eu chegar lá no céu, eu falei: mas não é assim que eu vivi. Aí eu vou ter problema. Deus nos dá o sonho porque Ele acredita em cada um de nós. Terceiro princípio e último: não importa como iniciamos, e sim como terminamos. Não importa como iniciamos, e sim como terminamos. A Bíblia fala de uma vez que Noé ficou bêbado. Estava caído e nu. Seu filho, Cão ou Cã, o viu e desdenhou dele. Tá no ar, meu pai tá no ar, gente. Mas os outros 2 filhos, Sem e Jafé, não olharam para ele e cobriram a nudez dele. E quando Noé se recuperou,
ele amaldiçoou a geração de Cã, ou Cão, e abençoou a geração de Sem e Jafé. A geração de Cã foi para a África e para a Palestina. A geração de Jafé foi para a Europa e a Ásia. E a geração de Sem se estabeleceu na região do Oriente Médio, que inclui Judá. E hoje vemos como são essas gerações. Os africanos vivem numa miséria, os palestinos em conflitos. Os europeus são os mais prósperos, os judeus, onde quer que chegam, sempre chegam para ser cabeça. É a bênção, é a maldição. Talvez você ou alguém tenha começado como um Cã, mas o que é importante é que você pode terminar como um Sem, e através do sangue de Jesus serás chamado filho de Deus. Não importa como começou, o importante é como você vai terminar. E eu posso terminar a minha vida sendo a descendência de Sem. Jesus vai me lavar, vai me cobrir com o sangue dele, vai me purificar. Eu passo a ser uma outra geração, a geração da eternidade, a geração para ser cabeça e não cauda. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, às vezes estão debaixo de maldição, estão sempre sendo cauda, sofrendo. Mas saiba, se você colocar a sua vida nas mãos do Pai Celestial, certamente a nossa história, ela muda. E teremos um fim abençoado. Um fim que não é fim, é um fim que recomeça com a eternidade, abrilhantando com a vida eterna junto a Deus. A vida eterna é o início a partir desse fim com o Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você que através da sua palavra, que passemos a ser nobres. Temos todas as características, todas as condições de termos nobres e praticar nobreza. Projetarmos a partir de hoje coisas nobres, coisas que têm valor para Deus.